Uma mensagem profunda da Virgem Maria ao Padre Michel Rodrigue, um chamado à oração, esperança e renovação. Bem-vindos de volta, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que seu dia seja preenchido com a graça e o amor de Nosso Senhor enquanto refletimos sobre esta mensagem extraordinária entregue pela Virgem Maria. Suas palavras, compartilhadas com o Padre Michel Rodrigue em 24 de junho de 2024, são um farol de luz e orientação para estes tempos turbulentos, oferecendo uma mistura potente de esperança, advertência e clareza espiritual. A mensagem da Virgem Maria fala a um mundo envolto em materialismo, incerteza e deriva espiritual. No entanto, sua voz ressoa com amor maternal inabalável e um chamado à ação, incitando toda a humanidade a se voltar para a misericórdia infinita de Deus. Ela nos lembra que por meio da oração, especialmente o rosário, e atos de consagração espiritual, podemos nos ancorar na graça divina e encontrar consolo em meio ao caos. Esta mensagem começou com sincera gratidão pela Novena Global pela Paz, um poderoso ato de unidade e fé. De acordo com a Virgem Maria, esta novena produziu frutos espirituais incríveis, reacendendo a fé em inúmeros corações e levando a conversões que se espalham pelo mundo. Por meio dessas orações, muitas almas, algumas que se afastaram de Deus e outras que nunca o conheceram, se encontraram o caminho de volta ao seu abraço amoroso. Ela nos garantiu que essas orações não apenas foram ouvidas, mas também colocaram em movimento uma onda de transformação. Em suas palavras, o amor de Deus, manifestado por meio de atos de fé e oração, pode cortar a escuridão do desespero e guiar as almas em direção à redenção. A novena abriu um caminho para os não batizados embarcarem em sua jornada espiritual, para os fiéis aprofundarem sua conexão com Cristo e para a humanidade lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A mensagem da Virgem Maria foi especialmente pungente para a França, a qual ela se referiu ternamente como a filha mais velha da Igreja. Ela lembrou ao povo francês o papel único que sua nação desempenhou na história da Igreja e sua inabalável intercessão em seu favor. A França foi abençoada com inúmeras aparições marianas ao longo da história, e essas visitações divinas derramaram graças santificadoras sobre a nação. O apelo de Maria ao povo da França foi um lembrete e um chamado para abraçar sua herança espiritual, liderar pelo exemplo na fé e na oração e permanecer firme como uma luz para outros seguirem. Ela garantiu a eles que seu amor e orações continuariam a guiar sua nação, assim como fizeram ao longo da história. Mas sua mensagem não era apenas para a França, era um clamor universal para que toda a humanidade retornasse a Deus. Em suas palavras ternas, a Virgem Maria nos garantiu que ela caminha ao nosso lado como uma mãe amorosa, nos guiando e protegendo em todas as provações. Ela nos exortou a nos afastar das distrações e do vazio do mundo e a abraçar o poder transformador da oração e da fé. Esta não é apenas uma mensagem de advertência, mas uma promessa de esperança. A Virgem Maria nos garante que, mesmo nestes tempos de tribulação, a misericórdia de Deus permanece ilimitada para aqueles que a buscam. Seu chamado é claro: oração, unidade e confiança em Cristo serão nosso refúgio e força. À medida que avançamos, levemos essas palavras a sério, aprofundemos nosso compromisso com a fé e nos unamos em oração. Este é um momento de grande despertar espiritual, um momento para reacender a chama da esperança e uma oportunidade de levar outros à luz de Cristo. Que possamos atender a esse convite divino, caminhando com corações renovados e confiança inabalável no plano de Deus. O que você pensa sobre esta mensagem poderosa? Compartilhe suas reflexões abaixo e vamos caminhar juntos na fé e na esperança. Nestes tempos turbulentos, onde o mundo parece estar tomado pelo caos e pela incerteza, a voz da Virgem Maria clama aos fiéis com uma mensagem de esperança, advertência e proteção divina. Dirigindo-se aos apóstolos dos últimos tempos, aqueles seguidores devotos que permaneceram firmes em sua fé e que perseveraram na oração, especialmente por meio do rosário, a Mãe Santíssima promete graças especiais àqueles que permanecem unidos em oração. Suas palavras carregam imenso peso e um poderoso chamado à ação para todos os que fazem parte deste exército espiritual. Ela reconhece o movimento global de oração que se espalhou pelo mundo, a Novena pela Paz. As orações oferecidas por países da Europa, Ásia, América Latina, África e além foram ouvidas por Deus. Por meio desse esforço unido, ela revelou, as forças das trevas foram enfraquecidas. Em particular, as orações dos fiéis em países como Rússia, Canadá, Américas e até
Mesmo nas ilhas remotas do Pacífico e Atlântico causaram um impacto profundo. Essa oração mundial trouxe vitórias, abrindo a porta para a graça e a misericórdia entrarem onde as sombras do mal prevaleciam. Apesar dessas vitórias, no entanto, a Virgem Maria não esconde os desafios que virão. Ela avisa que a Igreja em breve enfrentará grande perseguição. Conflitos crescentes entre nações, tensões crescentes e um período de intensa turbulência são iminentes. Isso culminará em uma intervenção divina que marcará um momento crucial na história humana, um evento ao qual ela se refere como a iluminação das consciências. Este evento sem precedentes, explica a Virgem Maria, será um momento de graça divina, onde Deus revelará a cada alma o verdadeiro estado de seu coração e espírito como ele o vê. A iluminação das consciências oferecerá a cada indivíduo a oportunidade de refletir sobre suas ações, seus pecados e sua necessidade de arrependimento. Neste momento, cada alma terá a chance de escolher entre o bem e o mal, entre o caminho da salvação e o da destruição. A Virgem Maria enfatiza que este evento será uma graça final para muitos, uma última oportunidade de retornar a Deus e buscar seu perdão antes que as tribulações finais se desenrolem. Para aqueles que responderem com arrependimento, será um momento de renovação espiritual e purificação. Para aqueles que rejeitarem esta graça, as consequências serão graves. Este momento de iluminação, assegura a Virgem Maria, é um ato da infinita misericórdia de Deus. É um presente divino, dado à humanidade para guiar o maior número possível de almas de volta a Ele antes que as provações finais comecem. Ela exorta seus filhos a levarem este momento a sério, pois pode ser sua última chance de abraçar o caminho da retidão. A mensagem é clara: o tempo da misericórdia divina é agora, e deve ser recebido com humildade e arrependimento. Diante desses desafios, a Virgem Maria oferece palavras de conforto e segurança. Para aqueles que se consagraram aos sagrados corações de Jesus e Maria, ela promete proteção divina. Seus lares, famílias e terras serão salvaguardados durante as tribulações vindouras. Essa consagração garante que eles estarão sob a proteção de Deus, protegidos das forças das trevas e da destruição. A Virgem Maria também fala do papel crítico dos arcanjos nessa batalha espiritual. O arcanjo Miguel, o protetor dos fiéis, empunhará sua espada de fogo para se defender das forças do mal. O arcanjo Gabriel protegerá os padres da Igreja, garantindo que os pastores da fé não sejam prejudicados. E o arcanjo Rafael, o curador, purificará o mundo da corrupção e das doenças espalhadas pelas forças das trevas. Apesar da crescente influência do anticristo e da turbulência que se seguirá, a Virgem Maria tranquiliza seus filhos para não temerem. Ela os lembra que aqueles que vivem vidas de oração, consagração e devoção aos sacramentos serão protegidos. Os anjos e santos estarão presentes para guiar e proteger os fiéis, oferecendo seu apoio enquanto o mundo enfrenta a maior batalha espiritual da história. Esta mensagem, cheia de advertência e esperança, convoca a cada crente a agir. É um chamado para aprofundar nossa fé, rezar incessantemente e consagrar a nós mesmos e nossos entes queridos aos sagrados corações de Jesus e Maria. A proteção divina prometida pela Virgem não é apenas para alguns poucos selecionados, mas para todos que escolhem permanecer firmes em sua fé, confiando no poder da oração e na graça de Deus. As tribulações que virão podem ser avassaladoras, mas com oração e devoção, podemos permanecer firmes, protegidos e guiados pelos anjos e santos. A luz de Deus brilhará até mesmo nos momentos mais sombrios, e os fiéis emergirão vitoriosos, mais fortes na fé e prontos para inaugurar uma nova era de paz e amor divino. Vamos nos unir em oração, continuar a nos consagrar aos sagrados corações e confiar na poderosa intercessão da Virgem Maria, dos anjos e de todos os santos. Nestes tempos finais, somos chamados a ser apóstolos da esperança, portadores da luz e guerreiros da oração. Com fé inabalável, enfrentaremos os desafios que virão, sabendo que por meio da oração, da graça divina e da unidade espiritual, seremos vitoriosos. A mensagem da Virgem Maria aos fiéis nestes tempos difíceis carrega consigo um chamado à vigilância e preparação espiritual. Em seu cerne, sua mensagem enfatiza a importância crucial de permanecer em um estado de graça, se estar constantemente em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo.
Isso significa mais do que simplesmente evitar o pecado, requer buscar ativamente a reconciliação com Deus por meio da confissão regular, arrepender-se dos pecados e humilhar-se diante de sua infinita misericórdia. Cada ato de arrependimento, explica a Virgem Maria, abre a alma à graça abundante de Deus, uma graça que fornece força, paz e proteção nas batalhas espirituais que estão por vir. Seu chamado aos fiéis não é meramente um lembrete das doutrinas da Igreja, mas um convite amoroso para experimentar o poder transformador da graça. Ela encoraja os fiéis a rezar o rosário diariamente, a receber a Sagrada Eucaristia com frequência e a depositar sua total confiança nos sacramentos como armas poderosas contra as forças do mal que ameaçam o mundo. Por meio desses atos de devoção, ela assegura a seus filhos que eles serão protegidos das forças espirituais das trevas e fortalecidos para enfrentar as provações que virão. Além de sua orientação espiritual, a Virgem Maria oferece conselhos práticos sobre como se preparar para os tempos difíceis que virão. Ela exorta cada família a consagrar seus lares, transformando-os em lugares de refúgio onde a presença de Deus os protegerá da turbulência e destruição que se desenrolarão no mundo. Lares consagrados, ela explica, se tornarão santuários onde as famílias podem encontrar paz, conforto e proteção divina durante os tempos de tribulação. Mas a sabedoria da Virgem Maria vai além da preparação espiritual. Ela também encoraja as famílias a se prepararem materialmente, aconselhando-as a armazenar pelo menos 3 meses de alimentos e suprimentos essenciais. Em tempos de escassez e dificuldades, ter tais provisões pode proporcionar segurança e paz de espírito. Para aqueles que podem não ter os meios para fazer tais preparativos, ela os tranquiliza a depositar sua total confiança na providência de Deus. Ele proverá para seus filhos quando eles estiverem em necessidade, como sempre fez. Esta preparação material, ela enfatiza, é um ato de prudência e fé, mostrando previsão enquanto confia que Deus não abandonará seu povo em sua hora de necessidade. Embora essas preparações materiais sejam importantes, a Virgem Maria ressalta que a prontidão espiritual é ainda mais crucial. Os refúgios dos quais ela fala não são meramente simbólicos, eles são santuários reais e tangíveis onde os fiéis encontrarão segurança e proteção. Esses lugares consagrados serão guardados por anjos, oferecendo abrigo divino das calamidades espirituais e físicas que surgirão. Em tempos de perigo, esses santuários serão um lugar de refúgio e graça, onde os fiéis podem encontrar consolo e força. Apesar dos desafios e da escuridão que virão, a Virgem Maria oferece uma mensagem de esperança. Ela assegura a seus filhos que, no final, seu imaculado coração triunfará. O tempo de purificação passará e a paz retornará ao mundo. Seu coração, puro e cheio de amor, será vitorioso, e aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados com paz eterna. Sua mensagem não é de desespero, mas de esperança e fé inabalável no plano divino de Deus. Ela chama os fiéis a orar fervorosamente, a permanecerem devotados aos sacramentos e a confiarem na misericórdia de Deus, sabendo que sua proteção e graça os ajudarão a superar as tribulações que virão. A iluminação das consciências, ela prediz, será um momento final de graça, uma oportunidade de conversão e renovação espiritual. Ela oferecerá a cada alma a chance de tomar uma decisão final, se deve se voltar para Deus e abraçar sua misericórdia ou rejeitar seu amor. Essa iluminação divina será um momento crucial na jornada espiritual de cada pessoa, oferecendo a última chance para muitos escolherem o caminho da retidão. Será um momento de verdade, onde cada alma verá sua vida como Deus a vê, e onde receberá a graça de fazer uma escolha final. Para aqueles que responderem a essa graça, haverá purificação e renovação. Para aqueles que a rejeitam, as consequências serão severas. A mensagem da Virgem Maria é um chamado à preparação espiritual, para aprofundar nosso relacionamento com Deus por meio da oração, confissão, Eucaristia e consagração. É um chamado para confiar no plano de Deus, para nos prepararmos materialmente sempre que possível e para buscar refúgio nos santuários da fé que Ele fornece. Mas o mais importante, é um chamado para permanecermos fiéis, orarmos incessantemente e vivermos vidas de graça, para que quando o momento da iluminação chegar, estejamos prontos para abraçar a misericórdia de Deus e sermos transformados. Enquanto nos preparamos para os dias que virão, lembremo-nos de que os anjos, os santos e a própria Virgem Maria estão conosco, nos guiando e protegendo.
Por meio do poder da oração, consagração e devoção, podemos encontrar força e refúgio, mesmo nos momentos mais sombrios. Não estamos sozinhos nesta batalha espiritual, pois a proteção divina de Deus está conosco e sua vitória é garantida. Vamos nos unir em oração, consagrar a nós mesmos e nossas famílias aos sagrados corações de Jesus e Maria, e confiar no triunfo da luz sobre a escuridão. Por meio dessa preparação divina, não apenas sobreviveremos às provações que virão, mas emergiremos mais fortes, purificados e vitoriosos. O triunfo do Imaculado Coração de Maria não é apenas uma esperança futura, se é uma realidade presente que somos chamados a viver. Por meio de nossa fé e devoção.